Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Heloísa, Alex, aos vereadores presentes. Eu vou ficar mais pertinho de vocês, tá? Eu gosto dessa proximidade. Mas antes de iniciarmos, quem aqui já empreende? Só para a gente fazer um censo rapidinho aqui. Quem aqui sonha em empreender? Os que empreendem, recomenda quem sonha em empreender começar a empreender? Todos? É unânime? Muito bom, muito bom. Estou vendo que tem empreendedores de sucesso aqui, hein? Sou suspeito para falar, mas tem muitos bons empreendedores aqui. Muito bom. Para recomendar o empreendedorismo, das duas, uma. Ou não tem muita sanidade, ou tem muito sucesso. Mas empreender, como diria Elon Musk, muitas vezes parece ser comer caco de vidro e olhar para o abismo. Só que o empreendedorismo, em contrapartida, ele traz uma liberdade, ele traz uma possibilidade de ajudar pessoas. Porque empreender normalmente é resolver um problema e a partir desse problema que você resolve, pessoas investem nessa solução e aí começa todo o crescimento de um empreendedor. Mas antes de começarmos, a Heloísa trouxe um ponto bem interessante, que é esse posicionamento nas redes sociais. Quem aqui que empreende já tem um Instagram do seu negócio? Nem todos. Quem tem Instagram pessoal? De quem tem Instagram? Quem tem um Instagram naquela modalidade de bloquear, fechado para quem não te segue? Só quem te segue pode ver seu perfil. Algumas pessoas. Vou fazer um exercício rápido. Imagine vocês uma loja de um shopping center que vocês costumam consumir. A loja que, quando vocês vão no shopping, vocês não deixam de entrar nessa loja. Talvez tenha um produto de desejo, ou uma loja que você já é cliente. Imagina que essa loja, a partir de hoje, ela não tem uma vitrine. Você chega lá na porta da loja, tem uma parede cinza, sem uma vitrine. Vocês acreditam que essa loja vai continuar vendendo o tanto que ela vende atualmente, sem uma vitrine? Dificilmente, não é mesmo? Então eu quero trazer essa reflexão que muitas vezes o nosso Instagram fechado, ele é uma vitrine que tem muitas pessoas querendo ver o nosso produto, querendo se conectar com a sua história, querendo se conectar com você primeiro, como empreendedor, como ser humano, como pai, como mãe, como filho, para a partir dessa conexão, comprar o seu produto ou serviço. Então vamos fazer um exercício rápido aqui, para a gente ativar um pouquinho mais as nossas redes sociais. Todo mundo aí, pega o celular e tira uma foto desse momento, faz um vídeo desse momento. Pode ser foto, porque aí a gente consegue publicar algo interessante aí no nosso Instagram. E a partir dessa foto, vocês vão marcar. Heloísa, qual que é o arroba? Arroba Câmara do Mon. Vamos marcar arroba Câmara do Mon, prioritariamente, nessa foto. Aí vocês colocam lá no tema, treinamento de empreendedorismo. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Então, podem marcar arroba Câmara do Mon. Na sequência, vocês podem marcar aí também, e aí vai valer, além do sorteio que a Heloísa vai fazer, eu vou liberar uma mentoria com um dos nossos especialistas em oratória e comunicação da nossa escola de Ribeirão Preto, para todo mundo que marcar e mandar um direct na página, tá bom? Aí vocês vão marcar @vox2u.ribeirãosul. Eu vou repetir. @vox2u, VOX, número 2, U de você em inglês, ponto Ribeirão Preto Sul. Perfeito. Muito bom. E aí publiquem essa foto marcando as duas páginas. A partir do momento que você publicou, marcou, e depois vocês mandam um direct para a página de Ribeirão Preto falando, ó, ganhei uma consulta com um especialista de oratória.
que aí vocês vão ser atendidos e receber essa consulta. Tudo bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vou dar mais um minutinho para terminarem. Isso se chama colocar o algoritmo para trabalhar em seu favor. Então, provavelmente a página da câmera vai dar uma aquecida, o perfil de vocês também vai ter alguma movimentação. Se vocês tiverem dificuldades depois na marcação, é só procurar a Milene, que a Milene vai ajudar vocês a terem acesso a essa consulta, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, eu resolvi começar essa palestra com um tema um pouco incomum. Normalmente, palestrantes começam falando do seu sucesso, falando de como ele fez para conquistar isso, aquilo, aquele outro. Eu quero começar essa palestra contando para vocês como eu, com 30 anos de idade, consegui perder 4 milhões. E é interessante que falar de fracasso não é comum nas redes sociais. Todos querem vender uma vida perfeita, vender uma empresa perfeita, vender uma história perfeita. Inclusive, isso é uma técnica de oratória, chama-se storytelling. Só que eu não quero estar aqui hoje para contar storytelling para vocês. Eu quero aqui mostrar para vocês um pouco da realidade por trás do empreendedorismo e que de alguma forma isso conecte com você e traga algum aprendizado, alguma lição. Se vocês saírem daqui com uma prática e vocês implementarem no negócio de vocês e terem resultado, a minha missão está feita. Então, pensem comigo, se você tem um cheque com R$1 milhão pré-datado para daqui 6 meses, você já é milionário ou não? Esse cheque com certeza tem fundo, tá, gente? Daqui 6 meses vocês vão depositar e vão receber esse dinheiro. É certeza absoluta. Pensando nisso, qual que foi a minha trajetória com o empreendedorismo? Eu venho de uma cidade de 40 mil habitantes. Quem aqui conhece Cravinhos? Pertinho aqui, né? Somos vizinhos praticamente. Eu venho da cidade de Cravinhos e eu fui suporte técnico de uma empresa por algum tempo. Alguém deve conhecer a Evolua Educação, do Luciano, empresário que tem contribuído também com a Câmara. E lá na Evolua, eu tive essa oportunidade de começar a minha história, começar a trabalhar e atuar com tecnologia. Eu dava suporte técnico para banco de dados, era uma questão bastante técnica, tá? É até um pouco chato de falar, não vou entrar muito nesse mérito. Naquela época, eu ganhava algo em torno de um salário mínimo. E, na minha cabeça, o conceito de vida era trabalhar até eu estar na cadeira do meu gestor, ter um aumento salarial, um ganho maior, para eu poder me casar, ter filhos, me aposentar, e passou a vida. Quando eu comecei a ter o hábito da leitura, e eu comecei pelo livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, foi implantado ali a sementinha do empreendedorismo daquele livro. Eu comecei a perceber que a vida poderia ser muito além do que eu estava imaginando e almejando. Foi onde eu fui buscar referências, eu fui buscar oportunidades para me conectar com ambientes e pessoas que já estavam empreendendo, que já estavam chegando naquele plano ideal que eu tinha de vida. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Vox2U, que estava nascendo em Cravinhos, com o empresário Luiz Fernando Câmara. Eu me conectei com ele através de um café, e nesse café ele falou: Fernando, vem aqui na minha escola que eu vou te ensinar um pouco sobre empreendedorismo. Ainda muito leigo sobre o assunto, eu tinha lido um livro apenas que falava sobre empreendedorismo, sobre o conceito de make money, de fazer dinheiro, e a partir daquele momento eu tive meu primeiro mentor, Luiz Fernando Câmara. Só que olha que engraçado, quando eu sentei na mesa para ter a minha primeira mentoria com ele, uma das primeiras coisas que ele falou para mim é: Fernando, se você quer empreender, você precisa fazer um curso de oratória. Aí eu falei, putz, né? Sacanagem.
Eu caí no conto do almoço grátis. Eu vim aqui para receber uma mentoria e o cara quer me vender um curso. E aí ele começou a falar sobre network, conexões, sobre técnicas de gatilhos mentais para persuadir e influenciar pessoas, sobre técnica de discurso para você conseguir liderar com alto impacto. E eu falei, peraí, parece que não é a conversa do almoço grátis. Isso aqui faz um pouco de sentido. Se eu quero realmente empreender e ter sucesso no empreendedorismo, faz sentido o que ele está falando. Foi quando eu tomei a decisão de dar o primeiro passo e investir. Eu investia cerca de 40% do meu salário em um curso. Então, enquanto os meus amigos, a média que eu convivia, estava indo para a festa, estava curtindo, estava vivendo, comprando o primeiro carro, eu falei, não, eu vou investir no meu desenvolvimento, porque eu almejo chegar em algum lugar. Comecei investindo em um curso de oratória. Na sequência, na mesma empresa que eu atuava como suporte técnico, eu percebi que eu precisava utilizar aquelas técnicas que eu estava aprendendo em algum lugar. E ali, sentado naquela mesa, na frente de um computador, respondendo as pessoas por chat, não ia dar. E na empresa Evolu Educação, eu pedi a oportunidade de ir para o departamento de vendas. Estava acontecendo uma mudança nesse departamento, e a primeira coisa que eu ouvi do gestor foi um bom e sonoro não. Porque, não tem lógica. O cara do suporte técnico quer trabalhar com vendas, quer ir para a linha de frente ali, quer conectar com clientes e vender um produto de uma empresa que tem mais de 1.000 clientes já ativos. Eu insisti e falei, cara, eu quero aprender. Me coloca como assistente. Com a minha insistência, esse gestor topou me colocar como assistente, que eu fazia um papel de qualificação. Eu fazia o primeiro contato com o cliente para agendar para o vendedor realmente concretizar a venda. Resumindo, no primeiro mês, o meu papel de lotar a agenda desse vendedor, eu consegui cumprir esse papel com tanta excelência que esse vendedor não estava conseguindo atender a demanda. Eu utilizei uma técnica que eu estava aprendendo no curso, que é a modelagem, e comecei a atender o que sobrava de contatos de clientes que ele não estava dando conta, e em paralelo ao atendimento dele. Moral da história, fechou o primeiro mês, eu tinha, além de agendar a reunião para ele, eu fazia as minhas reuniões e as minhas vendas e acabei vendendo mais do que aquele vendedor experiente. Fui promovido já no primeiro mês. Quando eu fui contar essa história para o Luiz Fernando Câmara, da Vox Chuyu, ele falou, Fernando, você é um produto do nosso produto, você precisa vir trabalhar comigo. E aí eu levei cerca de 1 ano para dar esse passo e me arriscar. Por quê? Naquela empresa que eu comecei como suporte técnico, depois virei assistente de vendas, eu já tinha sido promovido no primeiro mês e já estava com um ganho muito maior do que eu estava no começo. E para mim, trabalhando na minha cidade, Cravinhos, eu ia a pé para o trabalho, na minha zona de conforto, eu falei, cara, não faz sentido. Fiquei um ano martelando isso. Em 2016, eu cheguei na conclusão que sim, seria uma boa ideia ir trabalhar na Vox Chuyu. Foi a primeira decisão que eu tive até um conflito familiar com os meus pais. Eu morava ainda com os meus pais. Nessa decisão, eu cresci exponencialmente 4 vezes os meus ganhos por ter tomado uma simples decisão de pegar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu usei e que gerou transformação na minha vida e vender isso para outras pessoas através do curso de oratória. Depois disso, eu tive uma contraproposta da empresa que eu já trabalhava para voltar. E foi uma decisão mais fácil do que a anterior. Voltar para pertinho de casa, voltar para a minha zona de conforto, voltar para aquilo que eu entendia como um lugar, um ambiente seguro, foi muito fácil. Em 2017, eu voltei para uma posição de coordenação comercial naquela empresa. E a maior lição que eu tirei aqui, nesse ano de 2017, foi que muitas vezes, nós precisamos queimar os nossos barcos. Como assim queimar os nossos barcos? Muitas vezes a gente toma uma decisão, dá um passo de coragem, começa a empreender, começa uma loja, começa a expandir o nosso negócio, mas vem uma pandemia, vem algum evento que nos abala e a gente quer voltar para trás. A gente quer voltar lá para aquele ambiente seguro, lá para onde a gente se sentia confortável. E essa decisão me levou
a ter um quadro, inclusive, de depressão. Por quê? Eu aceitei voltar atrás e a minha cabeça já não estava daquele tamanho mais. A minha cabeça já estava pensando, cara, mas e o propósito que você acreditou de transformar vidas através da comunicação, que transformou a sua vida? Então, quando eu fui colocado em xeque, surgiu uma oportunidade em 2019 para 2020 de empreender num segmento muito parecido com a história, que é o segmento da programação neurolinguística e inteligência emocional. Foi onde eu tive uma franquia que de 2019 a 2020 foi um sucesso absoluto. Essa empresa, nós promovíamos treinamentos empresariais e treinamentos voltados para inteligência emocional, coaching, programação neurolinguística, principalmente para empresários. O core business era montar turmas em hotéis, e nós montávamos turmas de 200, 300 pessoas, e levávamos um palestrante, levávamos um treinador de alta performance para ministrar esse treinamento. Quem aqui lembra de março de 2020, o que aconteceu com os hotéis? Todos fechados. Esse foi o meu primeiro negócio como empresário, tá? E não durou 2 anos. Eu quebrei na pandemia. E existe uma doideira que acontece na nossa vida, porque o paladar não retrocede. A partir do momento que você experimenta a picanha, é difícil você voltar para o A100, você voltar para o paladar anterior. E como eu estava em uma ascensão, meu custo de vida foi subindo também. Só que a pandemia veio, fechou todos os hotéis, e eu não fechei a torneirinha do meu aluguel, do carro que eu tinha trocado. Quem já viveu isso em algum momento da vida? De subir o padrão de vida e, de repente, o padrão de receita despencar e você não sabe o que faz. Esse foi meu primeiro grande fracasso. Não foi ainda o de 4 milhões de reais. Vou chegar lá. Depois disso, eu tive que recomeçar. E quem estava de portas abertas para mim novamente? A Vox Chuyu. Para quem não sabe, a Vox Chuyu é uma rede de escolas com 150 escolas espalhadas pelo Brasil. Quando eu voltei aqui, em 2020, haviam ali cerca de 50 escolas. E eu fui convidado para recomeçar no time de vendas de franquias. Ou seja, o meu papel era promover e trazer pessoas para investir no negócio como franqueado e tornar essas pessoas empresários através do segmento de educação. Em resumo, de 2020 até o final de 2022, eu exerci essa função e promovi a venda de 90 franquias da Vox Chuyu, pessoalmente. Por quê? Eu peguei toda aquela bagagem e uma atenção especial que a gente precisa ter. Tem muitas pessoas que falam sobre começar do zero. A gente nunca começa do zero. A gente sempre começa de algum lugar. Principalmente quando a gente já teve uma história de fracasso, ou já teve alguma trajetória em alguma empresa, ou já teve alguma experiência, você não começa do zero. E eu peguei aquela história daquele menino que saiu do suporte técnico, que começou a trabalhar com vendas e teve uma ascensão rápida na empresa, e repliquei no segmento de franquias. E toda aquela experiência comercial eu coloquei em prática, e no espaço de 2 anos, nós expandimos 90 franquias, 90 escolas no Brasil. Com isso, eu tive 2 conquistas meritocráticas. Primeiro, eu saí de assistente comercial de novo para diretor de expansão da rede. E além de me tornar diretor, eu conquistei, através da meritocracia e também investimento, um percentual da empresa. Eu me tornei sócio da franqueadora Vox Chuyu. E foi aí que foi a primeira vez que eu entendi que eu estava como empresário de um negócio multimilionário. Avaliada em algo em torno de 200 milhões de reais. E eu tinha um pedacinho desse negócio que era proporcional a 4 milhões de reais. Só que aí que vem a loucura.
em algum momento eu percebi que aquele menino, aquele jovem que tinha energia, que tinha brilho no olho, que tinha fluidez, que estava vivendo algo prazeroso e crescendo, esse menino sumiu. E eu comecei a me prender em questões burocráticas, eu comecei a virar um cara burocrata, um cara que não tinha tanto senso de pertencimento, tanto propósito. Financeiramente estava muito legal. Só que aquilo que eu me propus e aquilo que me gerou transformação, eu não estava vivendo mais com tanta intensidade e com tanta intenção. Foi aí que eu cheguei numa decisão. Em 2023, depois de vender 90 franquias da Vox Chuyu, a minha terceira grande decisão foi abrir mão dessa participação e vender por um valor irrisório, porque quando você se torna sócio de uma empresa através de um mútuo conversível, você tem um prazo que você precisa continuar atuando naquela função para você poder realmente ter acesso a essas ações. Eu antecipei esse prazo e entreguei essa posição para empreender como franqueado Vox Chuyu. Para quem entende de equity, de valuation, temos aqui especialistas de contabilidade. Isso não é uma decisão inteligente. Só que foi uma decisão embasada em o alinhamento que eu tenho com a minha família e o alinhamento que eu tenho com o meu propósito. E aí eu lembrei que quando eu fui aluno lá atrás e vi a transformação que aquilo gerou na minha vida, eu pensei, cara, isso daqui transformou a minha vida. Uma escola dessa atinge aí, em 2 anos pelo menos 1.000 alunos, transforma pelo menos 1.000 vidas. E eu comecei a fazer conta. E a minha conta sempre era relacionada a vidas e transformação de vidas. E não relacionada a financeiro. Não sobre os 4 milhões. Era sobre pessoas. E quando eu tomei a decisão de abrir mão dessa participação, eu passei a ser multifranqueado. Hoje temos algumas escolas da Vox Chuyu com um faturamento médio mensal de R$500 mil, o que estima aí um faturamento anual de R$6 milhões. Ou seja, muitas vezes era bom ser sócio da franqueadora, concordam comigo? Ter ali uma participação equivalente a 4 milhões, pô, legal. Mas muitas vezes o bom na sua vida, ele é inimigo do melhor. Ele está impedindo o próximo passo que pode te levar para algo ainda melhor. A gente vai falar de questões técnicas também, ferramentas de liderança, ferramentas de gestão, mas é muito importante a gente olhar para essa parte comportamental e essa questão da decisão que o empreendedor toma diariamente. E vocês como empreendedores, cada decisão, a decisão de estar aqui agora, ela vai impactar de alguma forma no seu negócio, na sua vida e nas vidas que o seu negócio está impactando. Quem está aqui e teve que tomar alguma decisão importante para estar aqui como empreendedor essa noite? Todos os dias, nós tomamos uma decisão. Até o fato de não tomar uma decisão, já é uma decisão. É aí que entra a questão do protagonismo no empreendedorismo. E muitas pessoas escolhem, apesar de ter o poder de decisão, escolhem viver por condição. Qual que é a diferença de viver por condição e viver por decisão? Viver por condição, imagina
Na condição que eu estava, em todas as decisões que eu tive que tomar, normalmente muitas dessas condições foram confortáveis. Poxa, lá atrás estava na casa dos meus pais, já sendo bem remunerado pela tarefa que eu exercia. Eu poderia, pela condição de falar, não vou sair daqui e me arriscar e ir para a cidade vizinha, viajar todo dia para trabalhar. Eu poderia, mas eu tomei uma decisão. Eu não fui pela condição. Eu poderia, quando eu quebrei na pandemia, viver pela condição de estar endividado e não me arriscar mais e me fechar. Por quê? Não, eu estou endividado. Eu quebrei. Por que eu vou continuar arriscando? Por que eu vou voltar a empreender? Pelo amor de Deus, não quero saber mais disso. Eu poderia viver por condição. Só que eu tomei outra decisão e voltei a atuar e voltei a empreender. Então, quando a gente entende que viver por decisão é assumir protagonismo, e até eu trouxe uma... Quem conhece a frase do gato do País das Maravilhas lá? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é muito arriscado a gente viver aquele... Tem um filósofo, Zeca Pagodinho, que ele fala o seguinte: deixa a vida me levar, vida leva eu. E quando a gente deixa a vida nos levar e vai de forma aleatória, no piloto automático, muitas vezes a vida nos leva para um lugar que nós não gostaríamos de estar. Então, viver por decisão e tomar essas decisões diariamente, de ir para um próximo nível, de expandir o meu negócio, de treinar pessoas, investir tempo, investir dinheiro, investir amor nos meus liderados, para que eu possa estar aqui hoje, essa noite, dando uma palestra, enquanto eu tenho algumas operações acontecendo, tudo isso é decisão. E outra coisa que é muito interessante nessa trajetória, ainda falando de comportamento, tá? Eu vou entrar no tema de inovação, mas falando de comportamento, porque o empreendedor sem o comportamento adequado, sem o comportamento ajustado, muitas vezes ele se frustra. E uma ferramenta que nós trouxemos aqui do livro Comece pelo Porquê. Quem já ouviu falar desse livro? Esse livro, para quem quer entender sobre o propósito do seu negócio, sobre como você pode fazer o seu cliente virar fã do seu negócio, gerar senso de pertencimento, esse livro é essencial. Quem está aqui que conhece a Vox Chuyu ou conhece algum aluno Vox Chuyu? Me fala uma coisa. Esse aluno Vox Chuyu já convidou vocês para ir na escola? Parece até que ele está te evangelizando, não é mesmo? Quem aqui conhece um crossfiteiro? Não parece que o crossfiteiro quer evangelizar a gente? Quem aqui conhece alguém que tem um iPhone? Evangelizador da Apple. Por que essas pessoas se identificam tanto com o negócio que fica te evangelizando para esse negócio? Porque essas empresas, elas entendem o porquê delas. E elas começam pelo porquê. Por exemplo, a Apple, ela tem um lema que é pense diferente. Logo, quando eu compro e tenho um aparelho com aquela maçãzinha, a sensação que eu tenho é que eu estou indo contra o status quo. Eu estou sendo um cara diferente, eu estou sendo um cara que está pensando diferente, eu sou inovador, eu sou criativo. É essa mensagem que uma pessoa com o celular da Apple quer transmitir. Porque, cá entre nós, o que justifica pagar 20 mil reais num celular? É insanidade, gente. Ah, mas a câmera... Desculpa. Pode ser a tecnologia da NASA. 20 mil reais é dinheiro. É um Celta, gente. Só que as pessoas pagam o preço. Por quê? Senso de pertencimento e identificação com a marca. E eu tenho um iPhone, tá? Eu sou um desses insanos. Agora,
Como que essas empresas conseguem gerar esse senso de pertencimento? Tem 3 camadas que você pode pensar no seu negócio. Quem tiver com caneta, agora é um momento bem interessante de vocês anotarem. Anotem aí o que, como e por quê. O que, como e por quê. O que tem a ver com o processo. O que você faz? Eu tenho uma empresa de contabilidade, eu cuido da contabilidade das empresas. Pô, legal. É fácil interpretar o porquê de uma empresa, certo? Tem uma hamburgueria. O que você faz? Pô, eu vendo hambúrguer. Tem um salão de beleza. O que eu faço? Eu deixo as pessoas bonitas. Ou tento, né? Tem alguns casos que a gente tenta. Beleza. Todos concordam que é fácil identificar o que eu faço. O como eu faço? Também, se tiver um pouquinho de paciência, você interpreta o como a pessoa faz, que são os processos. Como que eu faço a contabilidade de uma empresa? Como que eu deixo uma pessoa bonita através de uma escova, de um tratamento? O como, o processo. Como que eu preparo um hambúrguer? Quais são as etapas? Processo. Todas as empresas, eu acredito que cada um aqui, entende sobre processos, entende sobre o que ele faz. Só que cá entre nós, quem aqui genuinamente entende o porquê do seu negócio? E o que é o porquê? É o propósito. O porquê de uma escola de oratória. Para transformar vidas através da comunicação. Para dar ferramentas para um líder liderar melhor o seu time. Para dar ferramentas para o marido não ser um cavalo em casa com a esposa, por exemplo. Tem até alguns cases engraçados de alunos, que teve uma aluna que chegou para a gente, cara, eu preciso te agradecer. Eu falei, mas agradecer por quê? O que aconteceu? Não, meu marido era um cavalo em casa, brigava com as crianças, brigava com o vizinho. Depois de fazer seu curso de oratória e comunicação, ele virou um amor. Ele sabe ouvir, ele sabe perguntar, ele sabe se comunicar. Então, Vox Shuyu tem um porquê claro. E quando você trabalha pelo porquê, e eu sempre digo, quando você tira o cifrão do seu olho, tem gente que trabalha, empreende só pelo dinheiro, só pelos 4 milhões. Quando você tira o cifrão do seu olho, imagina aquele desenho do pica-pau com cifrão no olho. Ele vem para o seu bolso. Quando você olha para o seu cliente, vendo ele apenas como mais uma possibilidade de gerar faturamento, ou como mais um cliente para a minha empresa de contabilidade, ou como mais um cliente para comprar hambúrguer, você está com dinheiro aqui, ó, te deixando míope. Agora, quando você entende o seu propósito e sabe o valor que você pode gerar na vida daquele cliente, quando você sabe a tranquilidade que você pode gerar na vida daquele empresário por ter ali a contabilidade ajustada, você entende o seu porquê, e o porquê sempre está relacionado com pessoas, você ganha esse cliente para sempre. E ele vira um evangelista do seu negócio. Ele vira um crossfiteiro, um Apple fan. E vai ser um grande promotor do seu negócio. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Ufa, finalmente saí daquela história chata e estou falando de coisa boa agora, né? Mas, gente, são conceitos simples, mas são conceitos que estão intrínsecos no ser humano. Tudo que eu estou falando aqui, você aplica em negócio, mas aplica também na sua vida pessoal. Aplica também com a sua família. Você ser intencional em tudo que você faz, te gera frutos intencionais. Como assim, Fernando? Começou a falar maluquice. Imagina o seguinte, se eu pego várias sementinhas e jogo na terra,
Assim, aleatoriamente, nem sei do que é a semente, e jogo na terra. Eu posso ficar bravo se brotar pé de mamona? Se brotar árvores que não geram frutos? Eu não posso ficar bravo. Porque eu não fui intencional. Eu semeei aleatoriamente, sem saber o que eu estava semeando. Quando você deixa a vida te levar e não toma decisões e vive por condição, você está jogando sementes aleatórias. E muitas vezes essa semente pode ser de ervas daninhas. Ela pode prejudicar a sua vida. Agora, se eu pegar aqui, ó, semente de maçã e colocar na terra, vai brotar manga? O que vai brotar? Isso é ser intencional. Quem aqui é casado ou namora? Eu gosto de ser polêmico, tá? Vou falar uma questão polêmica aqui. Todos aqui falaram que tem Instagram, certo? E quando a gente está no nosso Instagram, falando para os homens agora, tá? E lá no nosso Instagram aparece uma mocinha bonitinha, a gente vai lá e dá 2 toques na tela. Ah, mas não tem nada a ver, é minha amiga, trabalha comigo. O que você está semeando ali? Você está sendo intencional? Ou você está no piloto automático? Ou você está sendo intencional mesmo e está realmente querendo atrapalhar o seu relacionamento e gerar ali um sentimento naquela pessoa que está do outro lado? Tem gente que vive a vida aleatoriamente, no piloto automático, e acaba gerando emoções e sentimentos nas outras pessoas, e depois colhe um fruto que não gostaria, e acaba atrapalhando o relacionamento, o casamento, ou a empresa, e fala, não, aconteceu, foi sem querer. Cara, desculpa, você semeou isso. Então, sabe, pense no que você está fazendo diariamente. Eu estou aqui, eu estou me conectando com as pessoas, imagina se eu estivesse aqui nessa palestra, e todo momento eu estou olhando nos olhos de vocês. Agora imagina se eu estivesse aqui nessa palestra, parado, fixado, com o olhar em uma única pessoa. Que sentimento vocês teriam? É estranho, não é? Das duas, uma. Ou eu estou inseguro, ou eu estou paquerando aquela pessoa. Mas na maioria das vezes a pessoa só está insegura, mas ela não é intencional. E olha só como a comunicação tem a ver com ser intencional. Por exemplo, no nosso treinamento de oratória, a gente te ensina como utilizar o seu olhar para conectar com o seu público, seja um público de 5 pessoas, de 10 pessoas ou de 5.000 pessoas. Olhar nos olhos para gerar conexão, mas não tão enfaticamente para não gerar constrangimento. Então olha como que tudo na vida nós temos como ser intencionais. Quem que gostou do discurso do Alex? Cara, o cara é intencional em cada palavra. Parabéns, Alex, pela sua oratória. Isso conecta. Ninguém está onde está à toa. Ninguém é vítima. São as pequenas sementinhas que a gente vai colocando, a gente vai semeando, a gente vai colher. Bom, falando sobre o porquê, quero propor um exercício bem simples para vocês. Um exercício que move a nossa criatividade e faz a gente entender se a gente já entende o nosso porquê. Todos aqui topam? Rapidinho. Vou pedir para que todos fiquem de pé, por favor. Muito bom, muito bom. Escolhe uma dupla aí. Escolhe uma pessoa para você se conectar. Já cumprimenta essa pessoa. Cumprimenta essa pessoa, dá uma boa noite, intencional. Olha no olho dessa pessoa intencionalmente, dá um abraço. Vamos lá. Eu vou pedir para ninguém ficar sem dupla, tá? Vamos lá, procura alguém. Milene, se ficar ímpar aí, conecta com alguém, por favor. Deu dupla aí? Tudo certo? Ó, quem não tiver com dupla, levanta a mão. Quem tiver sozinho. Então tá todo mundo. Agora vire de frente para a pessoa que você escolheu. Aê. Olhe nos olhos, mas não tão fixamente para não gerar constrangimento. Bom, agora, um da dupla levanta a mão.
Só um, só um. Escolhe aí. Isso. O que levantou a mão, mantenha a mão levantada. Você vai ser o provocador, a pessoa que vai provocar a dinâmica, beleza? Você que vai ser essa pessoa que vai protagonizar a dinâmica, o seu papel é olhar fixamente para a pessoa e perguntar incansavelmente por que essa pessoa merece ter sucesso. E essa pessoa tem que responder toda vez que você perguntar com uma resposta diferente. Não pode repetir a resposta. Você tem que falar por que você merece ter sucesso. Toda vez que essa pessoa perguntar, não pode responder a mesma coisa. Posso fazer uma simulação aqui para vocês, rapidinho? Vem cá, Bilene. Sobrou, hein? Ó, é mais ou menos assim, tá? Milene, por que você merece ter sucesso? Porque eu sou esforçado. Por que você merece ter sucesso? Porque eu sou dedicado. Por que você merece ter sucesso? Porque eu estudo. Por que você merece ter sucesso? Porque eu mereço. Por que você merece ter sucesso? Porque eu sou dedicada. Uma salva de palmas para Milene. Entenderam? Criatividade, autoconhecimento. E aí vocês vão saber se vocês sabem o porquê de vocês. Vamos lá? Preparados? E é para pôr pressão, hein? Igual tropa de elite, pede para sair. Bora! Energia, energia, energia! Por que você merece ter sucesso? Por que merece ter sucesso? Quem travar, levanta a mão, hein? Quem travar, levanta a mão. Muito bem, muito bem. Desafiador, né? Quem engasgou? Quem ficou incomodado? Agora é hora do troco. Voltem as duplas. E agora invertem os papéis. É hora de dar o troco, hein? Pressão, igual tropa de elite. Pede pra sair. Preparados? 3, 2, 1. Valendo! Por que você merece ter sucesso? Muito bem, muito bem. Uma salva de palmas para vocês. Podem se assentar. Muito bom, muito bom. E aí, todos merecem ter sucesso aqui? Muito bom. Provocações, é isso aí. Muito bom. Galera, um exercício muito importante. Pegar o negócio de vocês e entender qual que é o time que vocês estão no negócio de vocês e o porquê do negócio de vocês. Como que vocês realmente geram valor na vida das pessoas. Como que você transforma a vida das pessoas através do seu negócio. Tudo bem? Muito bom. Quem está acompanhando o tempo aí comigo? Eu olho para quem? Deixa eu passar, não. Tá programado só para até meia-noite, tá, gente? Certo, né, Heloísa?
Meia-noite tá bom, né? Show de bola. Vamos lá. Entendemos o nosso porquê. Entendemos que nós vivemos por decisão e não por condição. Outra coisa que a gente precisa aprender é não se assustar com o fracasso. Eu contei para vocês aqui a minha história de fracasso também. Eu não estou aqui para contar uma história bonitinha. Estou aqui para falar da realidade. E é a realidade de muitos empresários. Só que a decisão de se colocar de pé rapidamente e continuar lutando é sua como empreendedor. E agora, nesse momento de retomada, pós-pandemia, onde existe um conceito de demanda reprimida, quando eu entendi esse conceito, eu fiquei, meu Deus, o senhor é bom. Por quê? Se uma demanda deixa de comprar por um tempo, o que vai acontecer? Na hora que ela puder comprar de novo, elas vão recuperar o tempo perdido e vão comprar ainda mais. É por isso que pós-pandemia, se vocês olharem nos tabloides, nos blogs de empreendedorismo, você vai ver muitos milionários surgindo. Por quê? Ficou uma demanda reprimida sem comprar, agora que pode comprar, pode consumir, a galera vai continuar consumindo e vão consumir tudo aquilo que eles ficaram sem consumir naquele período. Então, aproveitar essa onda, aproveitar essa demanda reprimida, é muito importante. Só que, além de entender o seu porquê, você precisa entender os princípios que te direcionam para o seu porquê. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns princípios que eu levo para a minha vida como empreendedor, tá? O primeiro princípio, quem aqui já teve que lidar com uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa, sabe, que só fala dele, só está buscando autoaprovação, não quer servir as pessoas, não quer ajudar as pessoas. É muito difícil negociar ou lidar com esse tipo de gente. Só que e se eu te falar que o ego, ele é igual o nosso bumbum. Se a gente não limpa todos os dias, ele fede. E nós podemos nos tornar essa pessoa facilmente. Essa pessoa egocêntrica, essa pessoa que teve já um pouquinho de sucesso e já se afasta dos demais, já se acha estrela, perde a essência. Então, um princípio fundamental para mim como empresário é me conectar com a fonte diariamente, me conectar com Deus diariamente e me colocar em posição de submissão, porque isso treina e me relembra quem eu sou e quão dependente eu sou. E a partir desse princípio eu trato o meu ego e consigo lidar com os meus colaboradores de igual para igual, sem essa falsa percepção de que eu sou maior ou menor do que alguém. Não sou maior nem menor do que ninguém. Eu só tive acesso a informações e acesso a camadas, a ecossistemas que talvez essa pessoa não teve ainda. E pode ser que essa pessoa se torne um empreendedor com ainda mais sucesso do que eu. Segundo princípio, que tem a ver com o meu porquê. Família. Só que família aqui, o poder do nós, você pode utilizar tanto com a sua família, quem que tem filhos? Dá uma energia para trabalhar, não dá? Você olhar para aquele pequenininho, para aquela pequenininha e falar, cara, depende de mim. Você faz o dobro, você faz 3 vezes mais se for necessário. Quem é casado, de novo, quando você olha para o seu cônjuge e fala para ele ou para ela e fala assim, amor, eu estou indo conquistar a nossa independência. Eu estou indo conquistar a nossa viagem. Eu estou indo conquistar a nossa festa de casamento. Dá uma energia dobrada, não dá? Esse princípio tem a ver com o nosso porquê. Eu tenho 2 filhos. O Bento, de 1 ano e 4 meses, e o Otto, que chega agora em janeiro. E eu tenho a minha esposa, Laura, que é a pessoa que eu mais amo na face da terra hoje. Porque com ela eu sou um. Meu filho, eu estou treinando ele para ele ser melhor do que eu, mas eu estou treinando ele para colocar ele, para ele construir a família dele. Eu não vou reter ele.
E quem aqui conhece o conceito de reter talentos na empresa? Tem muitas empresas que trabalham para reter talentos. Eu trabalho diariamente para exponencializar talentos, formar gente melhor do que eu, e para que essa pessoa cresça ou comigo, ou com o negócio dele. Porque isso sim prova que eu estou sendo um bom líder. E a mesma coisa é com os meus filhos. É egoísmo você pensar que o seu filho foi feito só para você. Ele é um indivíduo. É egoísmo você pensar que o seu colaborador, ele deve ficar com você o resto da vida, naquela mesma posição, exercendo aquela mesma função. Você não empreendeu? Você não saiu do casulo? Por que ele não pode sair? Impulsionar essas pessoas vai fazer você colher um fruto de honra. E mais pessoas boas vão querer se conectar contigo. Então não fica em paz, empresário, empresária. Você formar gente boa e formar gente que empreenda e cresça mais do que você, não vai fazer o seu negócio quebrar. Pelo contrário, vai acelerar o seu negócio. Porque gente boa vai olhar aquilo e vai falar, caraca, aquela empresa formou o Fernando, aquela empresa formou a Milene, aquela empresa formou tal pessoa, então eu quero trabalhar nessa empresa. Eu como pai, pô, quem que essa empresa formou? O Luciano da Evolua, eu tive a oportunidade de ser instrutor de informática na empresa dele. Uma das primeiras funções que eu cumpri. Ele tem um filho, o nome dele é Cauã. O Luciano, ele é multimilionário. E o filho dele, há pouco tempo atrás, ele estava na mesma posição de instrutor de informática que eu estive um dia. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou fazer isso com o Bento. O Bento vai trabalhar lá na Evolua, se for necessário. Ou em uma das minhas empresas. Por quê? Eu vou formar ele. Então, olha que interessante. Empresas que formam gente e que não pensam em reter talentos, e sim em formar gente boa, acaba atraindo gente boa. E acaba crescendo muito mais. Existem 3 pilares que um negócio precisa ter. Esse vale a pena anotar também. Primeiro pilar, um produto que resolva um problema real, que tem um propósito, que tem um porquê. Segundo, processos bem estabelecidos e escritos, se possível, para que você, quando for formar uma outra pessoa para exercer aquela função, você tenha um manual. E o terceiro P, pessoas. Pessoas. Invista em pessoas. É o ativo que mais prospera na Terra. Você juntou esses 3 P's e fez com excelência, seu negócio vai explodir. Seu negócio vai crescer exponencialmente. Outro princípio poderoso, semeadura e colheita, que tem a ver com ser intencional. O que eu estou semeando hoje? O que a minha fala está gerando no coração do meu liderado? Será que eu estou sendo um bom líder? Será que eu estou oprimindo o meu colaborador ou eu estou impulsionando ele? A semeadura tem a ver com reciprocidade. Imagina que a sua empresa, o seu negócio, é como, e as pessoas que estão envolvidas, é como um cônjuge, como seu marido, sua esposa. Se você entrega amor para ele ou para ela, te retorna o quê? Amor. Agora, se você entrega feedback pesado, se você não sabe lidar com conflito e pressiona o seu colaborador, pode ser que na sua frente ele até haja de uma forma mais branda, mas pelas suas costas, pode ter certeza, ele não vai ter aquela honra. Isso não gera reciprocidade. Tudo que a gente semeia, a gente colhe, principalmente nos negócios. E um outro princípio poderoso é entender o que são tarefas de produtividade e o que são tarefas de ocupação no seu negócio. Espera aí, Fernando, que doideira é essa que você está falando? Vamos lá. Tarefas de produtividade têm a ver com tudo que você executa que te leva para a sua meta. Qual é a sua meta com o seu negócio? Se você não tem uma meta, a gente volta naquela história de para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma meta para o seu negócio, escreva essa meta.
Mas escreva uma meta atingível, uma meta mensurável, que dê para você colocar número nela, data para ela acontecer. Porque meta sem data, sem prazo para acontecer é sonho, não é meta, é ilusão. Tudo que te leva para a sua meta é uma tarefa de produtividade. Tudo que te faz se sentir ocupado e não te leva para a sua meta é tarefa de ocupação. Vou fazer um exemplo rápido, tá? Imagina que daqui a pouco nós vamos jantar. E aí vamos supor que nós fomos tudo para um restaurante. Aí chegamos nesse restaurante e pedimos um prato de comida. E aí você vê, a gente está lá conversando, passa meia hora, nada dessa comida sair. Passa uma hora, nada dessa comida sair. Quem já teria reclamado aí, na primeira uma hora de atraso? Pô. Aí você vai lá e reclama, e o garçom fala, não, o cozinheiro está tentando fazer a comida, calma, está tentando fazer. Daí você volta para a mesa. Aí passa mais uma hora, nada, Alex. Aí você vai lá reclamar de novo. Não, o cozinheiro está tentando, fica tranquilo, o cozinheiro está tentando fazer. Cara, 2 horas de atraso, vocês iam continuar ali no restaurante esperando? Com fome? Nem a pau. Agora imagina que esse cozinheiro está tentando fazer comida, tentando. Cara, logo você percebe que ele não serve para aquela função. Ele não faz a comida, ele está tentando, mas não faz. Sabe uma questão que eu aprendi sobre a palavra tentar? Um corajoso, levanta a mão aí. Ou uma corajosa. Tenta levantar dessa cadeira. Qual é o seu nome? Vitor. Tenta levantar. Não, você levantou. Senta aí. Olha para o Vitor, gente. Tenta levantar da cadeira, Vitor. Não. Tenta levantar da cadeira. Não, você não levantou. Tenta levantar. Não, você não levantou. Agora você levantou. Tenta. Gente, vocês perceberam o que aconteceu aqui? O tenta não existe, Vitor. Não existe o tenta. Ou você faz, ou você não faz. Aí você vira pro seu sócio e fala, sócio, eu estou tentando bater essa meta. Eu estou tentando expandir meu negócio. Eu estou tentando conseguir mais um cliente. Quem tenta, não consegue. Ou você faz, ou você não faz. Ou você levanta da cadeira ou não levanta. Simples assim. OKR. Esse conceito, esse método, é um método de gerenciação de metas, que é utilizado por empresas como Google, Intel. Tem inovação aí, não tem, pessoal? OKR é você definir quais são os objetivos chaves de resultado. O que são os objetivos chaves? É o que você quer realizar, quais são as metas do seu negócio para este ano, para este trimestre, para este mês. Você precisa ter clareza de para onde você quer chegar com o seu negócio e medir isso semanalmente. E medir isso mensalmente para você ajustar a rota. Se eu coloquei uma meta de ter 30 escolas no prazo de 3 anos, eu preciso, minimamente, expandir 10 escolas por ano. Então, se eu chego no meio do ano, eu estou com 3 escolas apenas executadas, estou atrasado na minha meta. Das duas, uma. Ou eu acelero, ou eu ajusto minha meta.
E, gente, isso a gente pode medir diariamente. Eu tenho um time de vendedores que a gente olha diariamente quantidade de ligação falada, quantidade de entrevista feita. Entrevista é o atendimento, para fazer uma consulta com o cliente, entender o que essa pessoa precisa e direcionar para o produto certo. Quantos atendimentos ele fez no mês? No dia? Quantas matrículas gerou daqueles atendimentos? E aí eu consigo entender um dado que é a taxa de conversão. Tudo é matemática. Tudo é matemática. Quando você entende sua taxa de conversão, você sabe, minha taxa de conversão é 33%. Logo, a cada 3 pessoas que eu atendo, eu gero um negócio. Olha que legal. E se eu quiser fazer 2 vendas por dia, o que eu tenho que fazer? 6 atendimentos. Matemática. Então, quando você tem os objetivos chaves do seu negócio, eu vou trazer aqui alguns exemplos de OKR para vocês conseguirem implementar no negócio de vocês, tá? Um OKR para um time de vendas, por exemplo. O objetivo, aumentar as vendas do meu negócio em 20%. Ok? Quais são as métricas de resultados? Os resultados-chave que eu preciso observar diariamente, semanalmente e mensalmente. Aumentar o número de prospecção em 15%. O que é prospecção? Entrar em contato com as pessoas. Então, se eu entro em contato com 100 pessoas, eu vou entrar em contato com 115. Outro resultado-chave, aumentar o número de leads, ou seja, de cadastros de clientes gerados. Quem aqui tem marketing digital no seu negócio? Hoje em dia, existe um canal que antigamente era muito spot de rádio, era o carro que passava na rua falando do negócio. Hoje em dia tem um canal que ele é exponencial e você consegue, aqui tem 11 mil habitantes, 10 mil, você consegue investir para você aparecer para essas 10 mil pessoas na tela do celular. Onde está a atenção das pessoas hoje? No celular. Então, o que é mais eficiente? Um outdoor? Ou um celular que ele está ali na cara da pessoa 24 horas? Às vezes ela está passando na frente do outdoor assim, ó. O seu negócio tem que estar onde a atenção das pessoas estão. Então, logo, quando você investe nisso, o seu negócio cresce. Então, mais um resultado-chave. Aumentar o número de cadastros, de leads. Leads é quando a pessoa clica para pedir informação do seu negócio. Outro resultado-chave, aumentar a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É treinar o meu atendimento, treinar o meu vendedor. Para quê? Se eu sei que ele atende 3 e vende 1, eu posso treinar ele para ele atender 3 e vender 2. Melhorando em técnicas de vendas, ensinando para eles gatilhos mentais. Quem já ouviu falar de gatilhos mentais? Quem domina gatilhos mentais? Nós temos uma aula no nosso curso que a gente coloca vocês na prática para dominar os 7 principais gatilhos mentais. E quando você vai para a prática, é igual aprender qualquer esporte. Quando você vai para a ação, tem como aprender a jogar futebol só lendo livro de futebol? Tem como aprender... Quem trabalha no ramo da beleza? Opa! Qual que é o seu negócio? Barbearia. Tem como eu aprender... Não julga minha barba não, tá? Tem como eu aprender a fazer ali a barba perfeita, só vendo vídeo no YouTube? Sem pegar e passar a navalha em alguém? Não tem. A mesma coisa é você querer aprender a ser mais persuasivo, ser um melhor líder, só lendo livros. Você querer aprender a ser um melhor empresário, só vendo vídeo no YouTube. Você tem que ir para a prática. Você tem que entrar em campo. E aí, por que a Vox2U cresceu tão rápido? Por quê? É uma academia com mais de 80 técnicas relacionadas à neurociência, relacionadas à psicologia, relacionadas à fonoaudiologia, coaching, PNL, que te coloca no palco para treinar essa habilidade todo santo dia. Por isso que transforma. Por isso que tem uns evangelistas Vox2U por aí,
falando que você tem que ir lá conhecer esse negócio. Por isso que eu colhi resultado disso, porque imagina, eu lá com 20 anos de idade, tendo acesso a essa informação, tendo acesso a essa prática, e eu falei, cara, eu preciso encontrar um lugar para continuar aplicando isso. Encontrei, prosperei. Então, melhorar a taxa de conversão. Isso também é uma métrica de resultado. Outro exemplo. Vamos falar de OKRs para melhorar a parte operacional do seu negócio. Não só vendas. Mas eu acredito muito, gente, de verdade, que em todo negócio, quem não vende tem que ajudar quem vende. Tudo começa a partir da venda. Desculpa, meu negócio é escolas. Eu tenho também agências. Mas se eu não tenho um time comercial matriculando pessoas, faz sentido eu ter um professor? O negócio não existe. Aí tem gente, eu sou franqueado, sou multifranqueado, já fui franqueador, eu vendia franquias. Aí tem gente que vai lá, compra uma franquia e fala, comprei uma franquia, agora eu vou fazer gestão. Gestão do quê? De vento? Primeiro você tem que vender. Primeiro você tem que dominar vendas, para que você tenha algo para gerir. Hoje eu tenho escolas que têm 300 alunos ativos, que já passaram mais de 1.000 alunos. Dá trabalho agora o operacional, eu tenho que fazer gestão de fato. Mas quando eu comecei, eu não tinha que fazer gestão. Porque eu tinha que vender. Faz sentido? Tarefas de ocupação versus tarefas de oportunidade, tarefa de produtividade. Se eu estou querendo fazer gestão sem ter venda, eu estou me ocupando e eu vou ser o cozinheiro que não faz a comida sair. Então, o objetivo é aumentar a satisfação do meu cliente em 30%. Quais são os resultados que eu tenho que olhar? Melhorar a qualidade do atendimento ao cliente. Como que eu melhoro a qualidade de atendimento ao cliente? Treinando meus colaboradores. Trazendo técnicas de relacionamento humano. Gente, uma coisa que o empresário tem que dominar e tem que saber ensinar a sua equipe é entender sobre pessoas. Como que funciona a mente da pessoa? Tem que entender. Por exemplo, o barbeiro, o cabeleireiro, ele é mais psicólogo do que cabeleireiro, não é verdade? A pessoa senta lá na cadeira, o que ela faz? Começa a contar sobre a vida dela, contar história. Quando você sabe ouvir na essência, ouvir para entender, e não só para responder a pessoa, você ouve e direciona ela através de uma palavra de ânimo ou alguma coisa nesse sentido, essa pessoa vai se sentir prestigiada e ela vai querer voltar e vai querer trazer mais gente. Pelo simples fato de você ser um bom ouvinte. Isso é dominar sobre pessoas. Isso é entender sobre pessoas. Se o seu liderado senta com você, fala quais são as aflições dele, e aí você só escuta ele, não ouve na essência, na segunda vez ele já não vai falar mais sobre as aflições dele. E aí como que você vai resolver o problema do seu time, se você não sabe qual é o problema? Então, ouvir na essência e executar plano de ação é uma habilidade que o empreendedor precisa ter. E nós temos uma aula inteira só de ouvir na essência. Por quê? Isso é fundamental. Aumentar o follow-up com os meus clientes. O que é follow-up? Follow-up tem a ver com relacionamento com você. Quem aqui tenha listado cada cliente, nome, telefone, e-mail, e entre em contato periodicamente com esse cliente, de repente no aniversário, ou numa data especial. Faz isso? Fideliza ou não fideliza? Quem não faz, repensa com o seu cliente. Aquele cliente que foi na sua loja. Alguém tem farmácia aqui? Vamos supor que eu fui numa farmácia, eu tenho um filho pequeno, comprei uma lata de leite. Se o cara colocar num CRM, num sistema da farmácia dele, Fernando comprou uma lata de leite, a lata de leite dura normalmente um mês, daí mês que vem ele coloca lá no robozinho do WhatsApp, uma ferramenta de automação, olá Fernando, vimos aqui que você é nosso cliente, estamos com a promoção nessa lata de leite, o que vai acontecer?
Eu vou comprar dele. Isso é follow-up. É você manter o relacionamento com seu cliente. Desculpa? Exato. Isso gera reciprocidade. Primeiro você demonstra interesse genuíno pelo seu cliente e a partir disso ele se interessa por você. Joia? Bom, falando de OKR, falando de informações mais técnicas, eu tenho um livro para recomendar para vocês. Quem quiser tirar foto desse livro, Gestão de Alta Performance. Esse é o livro que vai ensinar vocês a definir OKRs coerentes, a fazer gestão do negócio de vocês.